Você se sente sobrecarregado? Preso em uma corrida constante, perseguindo coisas que parecem prometer felicidade, mas que raramente entregam? Em um mundo barulhento, ansioso e acelerado, a paz interior parece um luxo inatingível. Buscamos respostas em todos os lugares, exceto onde elas realmente residem, dentro de nós mesmos. E se eu lhe dissesse que existe um caminho, testado e comprovado por mais de 2.500 anos, que oferece não uma fuga da realidade, mas uma compreensão profunda dela? Um caminho que não exige que você acredite em dogmas, mas que o convida a investigar, a olhar diretamente para sua própria mente. Estes são os ensinamentos budistas. E eles não são uma religião antiga para monges em montanhas distantes, são um manual prático e atemporal para uma vida melhor, aqui e agora. Nesta jornada de hoje, vamos mergulhar fundo nos pilares dessa sabedoria. Não vamos apenas falar sobre meditação, vamos explorar como o budismo aborda a raiz do nosso sofrimento, a natureza da nossa mente e o poder que temos para transformar nossa própria vida. Se você está cansado de viver no piloto automático, de reagir às circunstâncias em vez de criá-las, este vídeo é para você. E antes de começarmos esta jornada profunda, se você busca sabedoria, paz interior e formas práticas de melhorar sua vida, faça um favor a si mesmo, clique no botão inscrever-se e ative o sino. E se este tema ressoa com você, já deixe o seu like para que o YouTube saiba que este conteúdo é valioso. Isso nos ajuda imensamente a continuar trazendo essa luz para mais pessoas. Prepare-se. O que você vai ouvir hoje pode mudar a forma como você vê tudo. Capítulo 1. O diagnóstico honesto, a primeira nobre verdade. Para construir uma vida melhor, primeiro precisamos entender honestamente a vida que temos. O ponto de partida de todo o budismo não é um mandamento divino, nem uma promessa de paraíso. É um diagnóstico. Um diagnóstico corajoso e direto da condição humana. É a primeira nobre verdade, a verdade do sofrimento, ou dukkha. Agora, a palavra sofrimento pode soar pessimista. Podemos pensar, mas minha vida não é só sofrimento. Eu tenho momentos felizes. E o Buda concordaria. O termo em Pali, dukkha, é muito mais sutil. Ele não significa apenas a dor óbvia, como a dor de uma doença, a tristeza da perda ou o desespero de um coração partido. Isso é apenas o primeiro nível de dukkha. Dukkha significa, mais profundamente, insatisfatoriedade. É aquela sensação subjacente de que algo está ligeiramente fora do lugar. É a impermanência de tudo o que amamos. É o estresse de tentar manter as coisas como estão, quando a única constante da vida é a mudança. É a ansiedade que surge mesmo em nossos momentos mais felizes, a pequena voz que sussurra, isso vai acabar. Vamos detalhar isso. O budismo identifica 3 tipos de dukkha. O primeiro é o óbvio, dukkha dukkha, o sofrimento da dor. Dor física, dor emocional, fome, luto, envelhecimento, doença e morte. Ninguém escapa disso. Negar essa realidade é viver em ilusão. O budismo nos pede para olhar para isso diretamente, sem medo. Não para nos sentirmos deprimidos, mas para nos prepararmos. Quando aceitamos que a dor faz parte da experiência humana, paramos de lutar tanto contra ela, paramos de adicionar uma segunda camada de sofrimento, o sofrimento de não querer sofrer. O segundo tipo é Viparinama dukkha, o sofrimento da mudança. Este é talvez o mais traiçoeiro. Isso é o sofrimento causado pela impermanência das coisas boas. Você consegue o emprego dos sonhos, mas logo vem o estresse das responsabilidades. Você compra o carro novo, e a alegria dura até o primeiro arranhão ou a primeira conta de manutenção. Você está em um relacionamento perfeito, mas teme o dia em que isso possa mudar. A felicidade que depende de condições externas é, por natureza, instável. Estamos constantemente tentando congelar o rio, tentando agarrar a água que corre entre nossos dedos. Essa luta contra a mudança, essa tentativa de tornar permanente o que é transitório, é uma fonte garantida de estresse e ansiedade. A alegria se transforma em sofrimento no momento em que tentamos nos apegar a ela. Finalmente, e o mais profundo, é Sankhara dukkha, o sofrimento da existência condicionada. Esta é a insatisfatoriedade fundamental de viver no piloto automático. É a ansiedade existencial de fundo.
É aquela sensação de é só isso. É o resultado de sermos um eu separado, um ego frágil em um universo vasto e indiferente. Estamos condicionados por nossos hábitos, nossos pensamentos, nossas crenças culturais, nossas reações impulsivas. Não somos verdadeiramente livres. Estamos sendo vividos por nossos padrões, em vez de vivermos conscientemente. Este dukkha é o zumbido baixo de insatisfação que permeia a vida moderna, mesmo quando todas as nossas necessidades básicas estão atendidas. É o vazio que tentamos preencher com entretenimento, compras, trabalho excessivo ou validação social. Então, por que começar com algo tão pesado? Por que um médico que mente sobre a gravidade da doença não é um bom médico? O Buda, como o grande médico, fez o diagnóstico mais honesto da história. Ele não disse que tudo é sofrimento. Ele disse que existe sofrimento. E aqui está a parte crucial: este não é um veredito final. É um ponto de partida. Reconhecer dukkha não é ser pessimista, é ser realista. É o primeiro passo absolutamente essencial para a cura. Você não pode resolver um problema que se recusa a ver. Você não pode encontrar alívio se não entender o que está causando a dor. Na nossa cultura, somos ensinados a fazer o oposto. Somos ensinados a buscar a felicidade positiva a qualquer custo. Ignoramos a dor, a suprimimos com distrações, a medicamos com soluções rápidas. Colocamos um curativo em uma ferida profunda. O budismo nos convida a fazer algo radical: parar de fugir. Virar-se. Olhar gentilmente, mas firmemente, para nossa própria insatisfação. Quando você finalmente admite para si mesmo: sim, isso é difícil. Sim, estou ansioso. Sim, estou com medo da impermanência, algo mágico acontece. A luta cessa. A energia que você gastava negando a realidade agora está disponível para você. Você pode finalmente respirar. Este primeiro ensinamento não é uma sentença de prisão, é a chave da cela. Ao entender que a insatisfatoriedade é uma característica fundamental da existência não examinada, você ganha o poder de transcendê-la. Você para de culpar o mundo, seu chefe, seu parceiro ou seus pais pela sua infelicidade. Você percebe que a fonte do problema, e, portanto, a solução, está na sua própria mente. Esta é a base de tudo o que se segue. A primeira nobre verdade nos diz onde estamos. As próximas verdades nos dirão por que estamos aqui, que há uma saída e, o mais importante, qual é o mapa exato para essa saída. A jornada para uma vida melhor começa com a coragem de ver a vida exatamente como ela é. Estamos apenas no primeiro capítulo, e a profundidade desse conhecimento já é transformadora. Se você está sentindo o poder deste primeiro ensinamento e quer continuar esta jornada para entender as causas e as soluções para o sofrimento, continue assistindo. E se você está achando este conteúdo valioso e quer apoiar nosso canal para que possamos criar mais vídeos como este, por favor, dê um like agora mesmo. É um gesto simples que faz uma diferença enorme para nós. E se ainda não o fez, clique em inscrever-se. Você não vai querer perder os próximos 9 capítulos. Capítulo 2. A origem de todo sofrimento, a segunda nobre verdade. No primeiro capítulo, fizemos o diagnóstico honesto: existe dukkha, a insatisfatoriedade fundamental da vida. Olhamos corajosamente para a doença. Agora, o grande médico, o Buda, nos leva ao próximo passo lógico: qual é a causa dessa doença? De onde vem essa febre da ansiedade, essa dor crônica da insatisfação? A resposta do budismo é, ao mesmo tempo, incrivelmente simples e profundamente desafiadora. A segunda nobre verdade declara que a origem do sofrimento é o desejo ou o apego. A palavra em pali é tanha. Ela não significa apenas desejo, ela tem a conotação de sede. É uma sede interna, uma ânsia, um impulso que nunca é verdadeiramente saciado. É crucial entender que o budismo não está dizendo que querer coisas é ruim. Não é um ensinamento puritano. Você pode desejar uma boa refeição, desejar segurança para sua família ou desejar ser uma pessoa melhor. O problema não é o desejo em si, mas a natureza do apego a esse desejo. Tanha é o desejo que se torna uma exigência. É quando sua mente diz: eu preciso disso para ser feliz.
Se eu não conseguir isso, minha vida estará incompleta. O budismo identifica 3 tipos de tanha que alimentam o fogo da nossa insatisfação. O primeiro, e mais óbvio, é kama tanha, a sede por prazeres sensoriais. Vivemos em um mundo construído sobre isso. O desejo por comida deliciosa, por música cativante, por vistas bonitas, por toque agradável, por validação nas redes sociais. Não há nada intrinsecamente errado com essas coisas. O prazer sensorial é uma parte da vida. O sofrimento surge quando nos agarramos a eles. Surge quando acreditamos que o próximo sabor, a próxima compra, a próxima experiência nos trará uma felicidade duradoura. Mas, como sabemos, não traz. A natureza do prazer sensorial é que ele é fugaz. A comida deliciosa acaba. A música termina. O carro novo envelhece. Então, o que fazemos? Buscamos mais. E mais. Caímos no que os budistas chamam de roda do samsara, um ciclo vicioso de desejo, satisfação breve e mais desejo. Ficamos exaustos, correndo em uma esteira, viciados na própria busca, mas nunca chegando a um lugar de contentamento real. É a fome que nunca pode ser saciada. O segundo tipo de sede é bhavatanha, a sede por existência ou por vir a ser. Este é um impulso mais sutil. É o desejo de nos tornarmos algo. É o desejo de sermos bem-sucedidos, de sermos famosos, de sermos ricos, de sermos a versão ideal de nós mesmos que construímos em nossa mente. É o desejo de uma identidade permanente. Quando eu conseguir aquela promoção, serei feliz. Quando eu encontrar o parceiro perfeito, minha vida estará completa. Quando eu for reconhecido como inteligente ou bonito, estarei satisfeito. Esse desejo cria uma enorme pressão. Ele nos coloca em um estado de constante comparação e esforço. O eu de agora nunca é bom o suficiente, porque estamos sempre nos agarrando a um eu futuro imaginário. E o que acontece se falharmos? O sofrimento é imenso. E mesmo que tenhamos sucesso, o que acontece? Descobrimos que o sentimento de eu cheguei dura muito pouco. A linha de chegada simplesmente se move. Bhavatanha é o apego à nossa própria história, ao nosso ego. Estamos desesperadamente tentando construir um eu sólido e permanente em um universo que é, por natureza, fluido e impermanente. O terceiro tipo de sede é o mais sombrio, vibhavatanha, a sede pela não existência, ou aniquilação. Isso não é apenas o desejo de morrer, embora possa se manifestar assim em casos extremos. Em nosso cotidiano, é o desejo de parar de sentir. É o desejo de que a dor vá embora, de que a ansiedade desapareça. É o impulso para o entorpecimento. Quando a vida se torna muito dolorosa ou esmagadora, essa sede se manifesta como fuga. É o impulso de pegar o telefone e rolar o feed sem pensar. É o impulso de abrir a geladeira quando não estamos com fome. É o abuso de substâncias, o trabalho excessivo, o consumo excessivo de entretenimento. É qualquer comportamento que usamos para nos dissociar da nossa experiência presente. Queremos desligar o cérebro. Mas, ironicamente, quanto mais tentamos fugir da dor, mais poder damos a ela. Ao nos recusarmos a sentir, nunca processamos. A dor simplesmente se esconde, ganha força e volta mais tarde, geralmente com mais intensidade. Vibhavatanha é o desejo de que a realidade desconfortável simplesmente deixe de existir. Mas ela não deixa. Então, kama-tanha, apego ao prazer, bhavatanha, apego ao ego, e vibhavatanha, apego à fuga. Esses 3 motores estão constantemente funcionando em segundo plano, ditando nossas escolhas, gerando ansiedade e nos mantendo presos. O ensinamento central aqui é este: a felicidade externa é uma armadilha. A felicidade que depende de obter o que queremos, de nos tornarmos quem queremos ser ou de evitar o que não queremos sentir é, por definição, instável e temporária. O universo não tem obrigação de atender às nossas demandas. E enquanto nossa paz interior depender disso, seremos como um barco sem leme em um oceano tempestuoso, jogados de um lado para o outro por cada onda de desejo e aversão. A segunda nobre verdade nos liberta da culpa. Ela diz que nosso sofrimento não é porque somos maus ou fracos. É porque estamos operando sob uma lei universal.
Estamos sofrendo por causa de um mal-entendido fundamental. Estamos sofrendo porque estamos buscando estabilidade em coisas inerentemente instáveis. Com esse diagnóstico da causa, agora temos poder. Se a causa do sofrimento é o apego e a aversão, então a cura deve estar em algum lugar além desse apego. O Buda não apenas identificou o veneno, ele também encontrou o antídoto. E esse antídoto não é eliminar o desejo, mas sim mudar nossa relação com ele. É aprender a observar essa sede sem sermos controlados por ela. Agora que entendemos a doença, dukkha, e sua causa, tanya, estamos prontos para a notícia mais libertadora de todas, o prognóstico que mudou o mundo, de fato, uma cura. Capítulo 3. A boa notícia, a terceira nobre verdade. Nos últimos capítulos, fizemos um diagnóstico. Olhamos para a doença, a insatisfatoriedade crônica da vida, o dukkha. Depois, identificamos o patógeno, a causa dessa doença, a sede insaciável, o apego, a aversão, o tanya. Este é o ponto da jornada em que muitas filosofias poderiam parar, deixando-nos com um diagnóstico sombrio. A vida é sofrimento, e a causa é o desejo. Fim. Mas é aqui que o budismo se revela não como uma filosofia pessimista, mas como o caminho mais radicalmente otimista. Chegamos à terceira nobre verdade, a verdade da cessação do sofrimento, conhecida como Nirodha. Esta é a boa notícia. Esta é a promessa que ecoa há 2500 anos. É o prognóstico do grande médico. A terceira nobre verdade é uma declaração de lógica impecável. Se uma febre, dukkha, é causada por uma infecção, tanya, o que acontece se curarmos a infecção? A febre cessa. Simples assim. Se o apego é a raiz do sofrimento, então a cessação do apego é a cessação do sofrimento. O Buda não disse apenas existe uma cura, ele disse, eu a experimentei. Ela é real. E você também pode. Essa cura, essa cessação, tem um nome que todos conhecemos, mas poucos compreendemos, Nirvana. Para a mente ocidental, Nirvana é uma palavra carregada de mal-entendidos. Pensamos que é um lugar, uma espécie de paraíso celestial onde flutuamos em nuvens com harpas. Ou, no extremo oposto, pensamos que é aniquilação, um apagar da consciência, um grande nada, um vazio tedioso. Ambas as visões estão fundamentalmente equivocadas. A palavra Nirvana, ou Nibbana em Pali, significa literalmente extinguir ou apagar. Mas o que é extinto? Não é a sua personalidade. Não é a sua alegria. Não é a sua consciência. O que é extinto é o fogo. O fogo dos 3 venenos que alimentam o tanya, o fogo da ganância, apego, o fogo do ódio, aversão, e o fogo da ilusão, ignorância. Imagine sua mente como uma casa em chamas. Você está correndo de cômodo em cômodo, tentando salvar as coisas, em pânico, sufocado pela fumaça. Sofrimento. O nirvana não é destruir a casa. É apagar o fogo. De repente, a fumaça se dissipa. O calor diminui. O pânico cessa. E pela primeira vez, você pode ver a casa como ela realmente é. Você está seguro. Você está em paz. Você pode finalmente descansar. Isso é o nirvana. É a paz que surge não quando você finalmente consegue tudo o que deseja, mas quando a própria compulsão de desejar se aquieta. É a liberdade da exaustão. Vamos ser claros, o nirvana não é apatia. Não é deixar de sentir. Pelo contrário, é o fim da reatividade. Uma pessoa no caminho do despertar ainda sente prazer e dor. A vida ainda acontece. A diferença crucial é esta, ela não dispara mais a segunda flecha. O Buda explicou isso lindamente. Quando uma pessoa comum é atingida por uma flecha, um evento doloroso, como uma perda, uma crítica ou uma dor física, ela sofre. Mas, quase imediatamente, ela dispara em si mesma uma segunda flecha, a da reação mental. Por que eu? Isso é insuportável. Eu odeio isso. Isso não deveria estar acontecendo. Esta segunda flecha é o sofrimento que criamos para nós mesmos. É o dukkha gerado pelo tanya.
A pessoa que experimenta a cessação, que tocou o nirvana, ainda é atingida pela primeira flecha. A dor é uma sensação. Mas ela não dispara a segunda flecha. Ela observa a dor surgir, experimenta-a com clareza e equanimidade, e a observa passar. Ela não adiciona a camada de história mental, de resistência, de vitimização. O sofrimento mental, a ansiedade, a raiva, o desespero, simplesmente não tem onde se agarrar. Esta é a liberdade mais profunda que um ser humano pode experimentar. É a liberdade de não ser mais um escravo dos seus próprios padrões de pensamento. É a autonomia verdadeira. E a parte mais radical desta terceira verdade? O nirvana não é um objetivo pós-morte. Não é algo que você ganha depois que morre. É uma possibilidade psicológica e experiencial disponível para você aqui e agora. Pode ser experimentado nesta exata vida. Cada vez que você observa um impulso de raiva surgir e decide, conscientemente, não agir sobre ele, isso é um vislumbre do nirvana. Cada vez que você se senta em silêncio e permite que um pensamento ansioso passe sem se agarrar a ele, isso é um vislumbre do nirvana. Cada vez que você age com compaixão genuína, livre do "o que eu ganho com isso?", isso é um vislumbre do nirvana. O nirvana é a descoberta de que, por baixo de todo o barulho, da estática, da ansiedade e da agitação do nosso eu cotidiano, existe um silêncio e ó profundo, uma paz inabalável, um espaço de clareza que é a sua verdadeira natureza. Sempre esteve lá. O budismo não é sobre adicionar algo a você. É sobre remover o que obscurece o que você já é. A terceira nobre verdade, portanto, não é apenas uma ideia, é um convite. É uma promessa. Ela nos dá o destino. Ela nos diz que o fim do sofrimento auto-infligido é real. Ela nos dá a esperança. Mas uma promessa não é suficiente. Um diagnóstico, uma causa e uma promessa de cura são inúteis sem o tratamento. Se a terceira nobre verdade é o destino, para onde vamos agora? Precisamos do mapa. Precisamos do como fazer. E é exatamente isso que o Buda nos deu. A promessa da cessação é seguida imediatamente pelo caminho prático para alcançá-la. Este caminho é o coração do budismo como prática diária. É a quarta nobre verdade. É o manual de instruções para uma vida melhor. Capítulo 4. O mapa para a liberdade, a quarta nobre verdade, o caminho óctuplo. Chegamos ao como. Já percorremos um caminho incrível, vimos a doença, dukkha, entendemos sua causa, tanya, e ouvimos a boa notícia de que existe uma cura, nirodha nirvana. Agora, chegamos à quarta nobre verdade, a mais prática e, talvez, a mais importante para a nossa vida diária. Esta é a prescrição do médico. É o mapa detalhado que nos leva da confusão à clareza, do sofrimento à paz. Este é o nobre caminho óctuplo. É chamado de caminho por um motivo. Não é um conjunto de mandamentos que você deve aceitar pela fé. Não são 10 passos que você completa e vence o budismo. É um modo de vida. É um processo de cultivo contínuo. E é óctuplo porque consiste em 8 fatores interconectados que devem ser desenvolvidos simultaneamente. Eles se apoiam mutuamente, como os fios de uma corda trançada. Muitas vezes, é chamado de caminho do meio. Por quê? Porque o Buda viu que os 2 extremos da vida não levavam à libertação. O extremo da indulgência, buscar prazeres sensoriais sem parar, apenas aprofunda o tanya. O extremo da automortificação, negar-se severamente, como ele mesmo tentou fazer por anos, apenas cria mais sofrimento e exaure o corpo e a mente. O caminho óctuplo é um caminho de equilíbrio, de inteligência, de moderação. Esses 8 fatores são tradicionalmente agrupados em 3 pilares: sabedoria, prajna, conduta ética, sila, e treinamento mental, samadhi. Vamos desvendar cada um deles. O primeiro pilar é a sabedoria, e começa com um entendimento correto, ou visão correta. Este é o alicerce de todo o caminho. Correto aqui não significa certo versus errado em um sentido moral, mas sim hábil ou preciso. Entendimento correto é simplesmente ver a realidade como ela é. É entender as 4 nobres verdades. É ver a impermanência de todas as coisas.
É ver como nossas ações, karma, têm consequências. É entender que o apego à ideia de um eu sólido e permanente é a fonte de nossos problemas. Sem esse entendimento, estamos apenas andando em círculos no escuro. É a luz que nos permite ver o layout da sala. Para cultivar o entendimento correto, ouvimos ensinamentos como este, refletimos sobre eles e, o mais importante, investigamos nossa própria experiência. Não é para acreditar cegamente, é para ver por si mesmo. O segundo fator da sabedoria é a 2. Intenção correta ou pensamento correto. Uma vez que vemos o mapa, entendimento correto, precisamos decidir para onde queremos dirigir. A intenção correta é o nosso GPS interno. É o porquê de fazermos o que fazemos. É o cultivo consciente de intenções saudáveis. O budismo as resume em 3. Primeiro, a intenção de renúncia. Não é renunciar à vida, mas renunciar ao apego prejudicial. É a intenção de se soltar, de simplificar, de se libertar da sede insaciável. Segundo, a intenção de boa vontade, meta. É o oposto da raiva e da má vontade. É o desejo ativo pela felicidade e bem-estar de todos os seres, incluindo nós mesmos. Terceiro, a intenção de não prejudicar, a ima. É a intenção de cultivar a compaixão, de não causar dano intencionalmente, seja física ou emocionalmente. Nossas intenções moldam nossos pensamentos. E nossos pensamentos moldam nossa realidade. O segundo pilar é a conduta ética, sila. Aqui é onde a sabedoria se torna ação no mundo. 3. Fala correta. Reconhecemos o imenso poder das nossas palavras. Palavras podem curar ou ferir. A fala correta é abster-se de mentir, de fofocar, de usar palavras ásperas ou divisivas e de falar inutilmente, tagarelice. Em vez disso, cultivamos o falar a verdade, o falar que une, o falar gentil e o falar que é útil e oportuno. Antes de falar, o praticante se pergunta: isso é verdade? Isso é gentil? Isso é útil? Este é o momento certo. 4. Ação correta. Este é o aspecto mais óbvio da ética. É a prática de alinhar nosso comportamento físico com nossas intenções de não prejudicar. A ação correta é abster-se de tirar a vida, prejudicar seres, abster-se de tomar o que não é dado, roubar, e abster-se de má conduta sexual, agir de forma exploradora ou prejudicial em nossos relacionamentos. É a prática da honestidade, da integridade e do respeito por todos. 5. Meio de vida correto. Este fator reconhece que passamos a maior parte de nossas vidas trabalhando. Se nossa profissão causa dano, será muito difícil cultivar a paz interior. O meio de vida correto é ganhar a vida de uma forma que seja honesta e não cause sofrimento aos outros. Isso significa evitar trabalhos que envolvam armas, tráfico de seres, humanos ou animais, venenos, intoxicantes ou exploração. Trata-se de encontrar uma maneira de contribuir para a sociedade de forma positiva, ou, no mínimo, de forma neutra e inofensiva. O terceiro e último pilar é o treinamento mental, samadhi, o ginásio da mente. 6. Esforço correto. Este é o motor do caminho. Esforço aqui não é tensão, não é forçar. É uma energia persistente e alegre. O esforço correto é o esforço de prevenir o surgimento de pensamentos prejudiciais, como raiva, cobiça, inveja. É o esforço de abandonar esses pensamentos prejudiciais caso eles já tenham surgido. É o esforço de cultivar pensamentos benéficos, como bondade, compaixão, generosidade, que ainda não surgiram. E, finalmente, é o esforço de manter esses pensamentos benéficos que já estão presentes. É o trabalho de um jardineiro mental, removendo ervas daninhas e nutrindo as flores. 7. Atenção plena correta, mindfulness. Este é talvez o fator mais famoso hoje. É a prática de estar presente. É a capacidade de observar sua experiência no momento presente, seus pensamentos, suas emoções, suas sensações corporais, sem julgamento e sem reatividade. É a testemunha imparcial. A atenção plena é a luz da consciência que ilumina nossos padrões habituais. Sem ela, somos fantoches dos nossos impulsos. Com ela, ganhamos o espaço para escolher nossa resposta, em vez de apenas reagir.
É aqui que quebramos as correntes do hábito. 8. Concentração correta. Este é o resultado de praticar todos os outros fatores, especialmente a atenção plena e o esforço correto. É a capacidade de unificar a mente, de mantê-la estável e focada em um único ponto. Isso é frequentemente desenvolvido através da meditação formal, samatha. Uma mente concentrada é uma mente poderosa. É clara, calma e penetrante. É apenas com essa mente calma e afiada que podemos verdadeiramente cultivar o entendimento correto, vendo a natureza da realidade em primeira mão, em vez de apenas intelectualmente. E assim, o caminho se completa e se reinicia. A concentração correta leva a uma sabedoria mais profunda, que inspira uma conduta ética mais refinada, que fortalece o treinamento mental. O caminho óctuplo não é linear, é uma espiral ascendente. É um guia completo para viver. Não é sobre se tornar alguém diferente. É sobre despir-se do que não é você e revelar a clareza, a compaixão e a paz que já existem em seu núcleo. Capítulo 5. O coração do caminho, compaixão e bondade amorosa. Se o caminho óctuplo é o mapa e a sabedoria, entendimento correto, é a luz que o ilumina, então a compaixão e a bondade amorosa são o combustível que nos impulsiona nessa jornada. O budismo pode parecer, à primeira vista, um caminho muito analítico, focado na mente, na impermanência e na cessação do sofrimento. Mas reduzir o budismo apenas a isso é perder metade da sua beleza e metade do seu poder. A sabedoria, prajna, sem a compaixão, karuna, é fria e incompleta. Elas são descritas como as duas asas de um pássaro, ambas são absolutamente essenciais para voar. Neste capítulo, mergulhamos no coração emocional dos ensinamentos budistas, as Brahmaviharas, ou as 4 moradas divinas. Estes são os 4 estados mentais incomensuráveis que somos encorajados a cultivar até que se tornem nossa morada natural. Elas são bondade amorosa, metta, compaixão, karuna, alegria simpática, mudita, e equanimidade, upekkha. Vamos começar com metta, ou bondade amorosa. Esta não é a afeição romântica ou condicional que geralmente associamos ao amor. Metta é um desejo ativo e incondicional pelo bem-estar e felicidade de todos os seres, sem exceção. É um calor radiante. Não é um sentimento que espera algo em troca. Não é eu te amo porque você é meu amigo ou eu te amo porque você me faz feliz. É simplesmente, que você seja feliz. Que você esteja seguro. Que você esteja em paz. A prática de metta começa, crucialmente, conosco mesmos. Esta é uma revolução para muitos de nós, que fomos ensinados que a autocompaixão é egoísmo. No budismo, é o oposto. Se o seu próprio copo está vazio, você não tem nada para dar aos outros. Se você está em guerra consigo mesmo, como pode esperar trazer paz ao mundo? A prática começa com a oferta de metta a si mesmo, que eu seja feliz. Que eu esteja livre do sofrimento. Que eu esteja seguro. Pode parecer estranho ou mecânico no início, mas é um antídoto poderoso para a voz interna do crítico, da vergonha e da autoaversão. Uma vez que estabelecemos essa base de calor por nós mesmos, nós a expandimos. Começamos com alguém que amamos facilmente. Depois, para uma pessoa neutra, alguém que vemos, mas por quem não temos sentimentos fortes. E então, o treinamento mais desafiador, oferecemos metta a uma pessoa difícil, alguém com quem temos conflito. E, finalmente, expandimos esse desejo de felicidade para todos os seres, em todas as direções. Metta é o antídoto direto para a raiva e a má vontade. Em segundo lugar, temos karuna, ou compaixão. Se metta é o desejo de que todos sejam felizes, karuna é a resposta do coração quando testemunhamos o sofrimento. É o tremor do coração diante da dor, seja nossa ou a dos outros. É o desejo ativo de que o sofrimento cesse. Karuna não é pena. A pena cria distância, coitado de você, aí embaixo. A compaixão dissolve a distância, eu sinto sua dor, estamos juntos nisso. A compaixão também não é se afogar no sofrimento do outro, o que leva ao esgotamento. É um equilíbrio de ternura e força. É a coragem de estar com o sofrimento sem ser dominado por ele.
É o que transforma o entendimento da primeira nobre verdade, existe sofrimento, de uma ideia intelectual em uma motivação para a ação. Quando Buda viu o sofrimento, ele não fugiu, ele foi movido por uma compaixão tão imensa que dedicou sua vida a encontrar e compartilhar o caminho para fora dele. A compaixão é a sabedoria em ação. Terceiro, temos mudita, ou alegria simpática. Este é o antídoto para a inveja e o ciúme. Mudita é a capacidade de sentir alegria genuína pela felicidade e sucesso dos outros. Em nossa cultura competitiva, isso é radical. Muitas vezes, quando vemos alguém ter sucesso, nossa primeira reação é compararmos, sentirmos que estamos ficando para trás ou até mesmo ressentirmos secretamente o sucesso do outro. Isso é uma fonte de enorme sofrimento. Mudita é o reconhecimento de que a felicidade não é um recurso limitado. A alegria de outra pessoa não tira nada da sua. Cultivar mudita é treinar a mente para celebrar. Quando seu amigo consegue uma promoção, quando um estranho está visivelmente feliz, você participa dessa alegria. O coração se torna vasto, capaz de se deliciar não apenas com suas próprias pequenas vitórias, mas com a alegria de todos. É uma maneira de multiplicar a felicidade no mundo. Finalmente, temos o peca, ou equanimidade. Esta é a mais sutil e a que equilibra todas as outras. Equanimidade não é indiferença fria. É o oposto. É um amor vasto e imparcial. É a capacidade de permanecer equilibrado e com o coração aberto em meio às tempestades da vida. É entender que, apesar de nossos melhores esforços com metta e karuna, não podemos controlar tudo. A equanimidade sabe que a vida é um fluxo de altos e baixos, de ganhos e perdas, de prazer e dor. É a paz que vem de aceitar a realidade da impermanência. Você oferece seu amor, sua compaixão, sua alegria, mas solta o resultado. Você não se apega aos obrigados nem se desespera com um fracasso. Você ama todos os seres igualmente, reconhecendo que todos, assim como você, estão apenas tentando encontrar a felicidade e evitar o sofrimento. O peca é a sabedoria que impede que a compaixão se transforme em esgotamento e que o amor se transforme em apego possessivo. As 4 moradas divinas são, em essência, o programa de recondicionamento emocional do budismo. Elas nos ensinam a parar de basear nosso bem-estar em condições externas, e em vez disso, a cultivar essas qualidades como a fonte estável de nossa paz interior. São elas que dão calor e vida ao caminho. Sem elas, a iluminação seria um objetivo estéril. Com elas, a própria jornada se torna um ato de amor. Chamada para ação, meio. Estamos exatamente na metade de nossa jornada de hoje, explorando o coração pulsante dos ensinamentos budistas. O que você acabou de ouvir sobre metta e karuna são práticas que podem mudar vidas. Se esta mensagem sobre compaixão e bondade amorosa ressoou em você, se você acredita que o mundo precisa de mais disso, por favor, mostre seu apoio. Pause um segundo e deixe o seu like neste vídeo. É um sinal para nós e para o YouTube de que este conteúdo importa. E se você está tirando proveito desta sabedoria e quer dominar os próximos 5 ensinamentos, certifique-se de que você já está inscrito no canal. Vamos continuar. Capítulo 6. O grande espelho, a natureza da mente. Até agora, exploramos o diagnóstico do sofrimento, sua causa no apego, a promessa da libertação e o mapa do caminho óctuplo. Falamos sobre a ética e o coração compassivo. Mas todos esses caminhos convergem para um único lugar, o laboratório central de toda a nossa experiência, a mente. No budismo, não há conceito de um Deus criador externo que dita nosso destino, nem de um pecado original que nos mancha. Em vez disso, o budismo apresenta uma ideia ainda mais radical: nós somos o que pensamos. Tudo o que somos surge com nossos pensamentos. Com nossos pensamentos, fazemos o mundo. Esta é uma das citações mais famosas do Dhammapada, e é o ponto de partida para entender a psicologia budista. A mente não é apenas algo que temos, é o que fazemos. A maior parte do nosso sofrimento não vem dos eventos em si, mas da nossa interpretação desses eventos. 2 pessoas podem passar pela mesmíssima dificuldade, uma demissão, por exemplo. Uma pode entrar em desespero, vendo isso como um fracasso pessoal e o fim de sua carreira. A outra pode ver como uma oportunidade, um sinal para mudar de direção e seguir uma paixão.
O evento foi o mesmo. O que mudou foi a mente. O budismo nos convida a nos tornarmos cientistas da nossa própria consciência. O método dessa ciência é a meditação, especialmente a vipassana, ou meditação da visão clara. É a prática de observar a mente sem julgamento. E quando fazemos isso, o que descobrimos? Primeiro, descobrimos que não estamos no controle. A maioria de nós vive com a ilusão de que somos o CEO de nossa mente. Eu decido o que pensar. Mas sente-se em silêncio por apenas 2 minutos e tente não pensar. O que acontece? A mente explode em atividade. Ela planeja o jantar, ensaia uma conversa de ontem, se preocupa com uma conta de amanhã, lembra de uma música dos anos 90. É o que os budistas chamam de mente de macaco, pulando de galho em galho, inquieta, caótica e exaustiva. Esse reconhecimento inicial é chocante, mas libertador. Percebemos que não somos nossos pensamentos. Nós somos a testemunha dos pensamentos. Os pensamentos são apenas eventos mentais passageiros, como nuvens no céu. Eles surgem, permanecem por um momento e se dissolvem. O problema não é que temos pensamentos, o problema é que nos identificamos com eles. Nós nos agarramos a eles, acreditamos neles incondicionalmente. O budismo descreve a mente em seu estado natural, não treinada, como um espelho coberto de poeira. O espelho, nossa consciência pura, tem a capacidade de refletir a realidade exatamente como ela é, clara, brilhante, precisa. Mas a poeira, nossos padrões de pensamento habituais, nossos preconceitos, nossos desejos, tanha e aversões, distorce e obscurece o reflexo. Não vemos a realidade, vemos nossa reação à realidade. A prática da atenção plena, mindfulness, que é central no caminho óctuplo, é o ato de limpar esse espelho. A cada momento que trazemos nossa atenção de volta à respiração, estamos limpando um pouco da poeira. A cada momento que observamos uma emoção de raiva surgir sem agir sobre ela, estamos limpando a poeira. Não estamos tentando quebrar o espelho ou forçar um reflexo bonito. Estamos apenas limpando a poeira para que o espelho possa fazer seu trabalho natural. Qual é a natureza dessa poeira? São os obstáculos mentais. O budismo os cataloga brilhantemente. 1. Desejo sensorial. A busca por prazer. 2. Má vontade, raiva, ódio, aversão. 3. Preguiça e torpor. A mente sonolenta, apática. 4. Inquietação e preocupação. A mente ansiosa, mente de macaco. E 5. Dúvida cética, não a dúvida investigativa saudável, mas a dúvida paralisante que diz isso não vai funcionar. Todos os nossos estados mentais confusos podem ser classificados em um desses 5 obstáculos. A meditação nos treina a vê-los claramente. Quando a raiva surge, em vez de sermos a raiva, eu estou com raiva, aprendemos a observar, interessante. Há uma sensação de raiva surgindo na mente. Há calor no peito. Há tensão na mandíbula. Nesse momento de observação imparcial, a mágica acontece. O espaço é criado. Entre o estímulo, o evento que causou a raiva, e a resposta, gritar, culpar, reagir, encontramos a liberdade. Nesse espaço, a raiva não é mais uma sequestradora, é apenas uma informação. Podemos escolher. Podemos investigar. O que essa raiva está protegendo? O que está por baixo dela? Ao fazer isso repetidamente, recondicionamos nosso cérebro. Paramos de fortalecer os caminhos neurais da reatividade e começamos a construir novos caminhos de resposta consciente e sabedoria. A grande descoberta da psicologia budista é que a mente, em sua essência, não está quebrada. Ela não é inerentemente má ou pecaminosa. Sua natureza fundamental é luminosa, clara e pacífica, como o espelho por baixo da poeira. O sofrimento é um hábito. A ansiedade é um hábito. A raiva é um hábito. E, como qualquer hábito, pode ser compreendido, enfraquecido e substituído. Isso nos dá uma agência e uma responsabilidade imensas. Não podemos culpar o mundo por nossa falta de paz. A paz não é a ausência de problemas, é um estado de espírito que cultivamos internamente. Uma mente treinada é uma mente resiliente. É flexível, criativa e compassiva. Ela pode enfrentar a dor da vida sem se quebrar.
Ela pode experimentar a alegria da vida sem se tornar viciada e apegada. Esta é a promessa do treinamento mental budista. Não se trata de se tornar um robô sem emoções. Trata-se de se tornar um ser humano plenamente desperto, capaz de usar esta ferramenta incrível, a mente, para criar bem-estar para si e para os outros, em vez de criar sofrimento. A mente pode ser nossa pior prisão ou nossa maior ferramenta de libertação. A escolha é nossa, a cada momento. Capítulo 7. A mentira que contamos a nós mesmos, impermanência e não eu. Nos últimos capítulos, limpamos o terreno. Vimos o sofrimento, sua causa no apego, o mapa para a liberdade no caminho óctuplo e a importância de um coração compassivo. Investigamos nossa própria mente como o laboratório de nossa experiência. Agora, estamos prontos para examinar as lentes através das quais vemos o mundo. O budismo nos ensina que a raiz de nossa ilusão, o motivo pelo qual nos apegamos tanto e sofremos tanto, é que operamos com base em dois mal-entendidos fundamentais sobre a realidade. Esses são os pilares da sabedoria, prajnanika, impermanência, e anatta, não eu. Juntamente com dukkha, sofrimento, eles formam as três marcas da existência. Vamos primeiro olhar para nika, a impermanência. Intelectualmente, todos nós sabemos que as coisas mudam. Sabemos que as estações mudam, que as pessoas envelhecem, que os relacionamentos terminam, que o carro novo um dia será velho. Nós entendemos isso em teoria. Mas nós não vivemos como se isso fosse verdade. Em nosso coração, vivemos em negação. Lutamos desesperadamente para criar permanência onde ela não existe. Tentamos congelar os momentos felizes. Tentamos construir uma carreira, uma reputação, uma identidade que seja sólida e dure para sempre. E quando a vida, inevitavelmente, nos mostra sua natureza fluida, quando somos demitidos, quando um ente querido adoece, quando nosso corpo envelhece, ficamos chocados, com raiva, traídos. Nosso sofrimento é o resultado direto do nosso choque contra a lei da realidade. É como tentar construir um castelo de areia e ficar furioso quando a maré sobe. A maré sempre sobe. O budismo nos convida a transformar nossa relação com a impermanência, de inimiga para mestra. A nika não é uma falha no sistema, é o sistema. Tudo, sem exceção, está em fluxo. Seus pensamentos? Eles surgem e vão. Suas emoções? Tente se agarrar à raiva ou à alegria por 24 horas, é impossível. Seu corpo? É um processo de mudança constante, com células morrendo e nascendo a cada segundo. O universo? É um processo de expansão, nascimento e morte de estrelas. Quando meditamos, vemos isso em primeira mão. Vemos a respiração entrar e sair. Vemos uma coceira surgir, ficar intensa e desaparecer. Vemos um pensamento surgir do nada e se dissolver no nada. E através dessa observação direta, começamos a internalizar a nika. O resultado surpreendente disso não é depressão, é o alívio. É a libertação. Quando você realmente aceita a impermanência, você para de tentar se agarrar às coisas. Você pode amar mais profundamente, não menos, porque sabe que o tempo é precioso. Você pode apreciar um momento de alegria plenamente, sem a ansiedade de tentar fazê-lo durar. E quando a dor inevitável surge, você também sabe, isso também passará. Você se torna mais resiliente, mais flexível, mais em paz com o fluxo da vida. Você para de lutar contra o rio e aprende a fluir com ele. Agora, vamos ao segundo mal-entendido, talvez o mais desafiador de todos, anatta, ou não eu. Esta é a mentira central que contamos a nós mesmos. Desde o momento em que nascemos, construímos uma história. A história de eu. Eu sou meu nome. Eu sou minhas memórias. Eu sou meu trabalho. Eu sou minhas opiniões. Eu sou minhas posses. Acreditamos que existe um eu sólido, permanente, independente, um CEO no centro de nossa consciência que está no comando. O budismo nos convida a fazer uma busca radical. Onde está esse eu? Vamos procurar. Você é seu corpo? Bem, seu corpo está mudando constantemente. As células que você tinha há 7 anos se foram. E se você perder um braço,
Você ainda é você? Sim. Então você não é seu corpo. Você é seus pensamentos? Já vimos que os pensamentos são eventos passageiros e caóticos que não controlamos. Se você fosse seus pensamentos, quem é que está observando seus pensamentos? Você é suas emoções? As emoções mudam de minuto a minuto. Você é feliz, depois triste, depois entediado. Se você fosse suas emoções, sua identidade mudaria centenas de vezes por dia. Você é suas memórias? As memórias são seletivas, imprecisas e mudam com o tempo. E se você tivesse amnésia? Você deixaria de existir? O que o Buda descobriu, e o que a meditação Vipassana revela, é que quando você procura por um eu sólido, você não encontra nada. O que você encontra é um processo. Você encontra um fluxo interconectado de corpo, sensações, percepções, formações mentais, pensamentos, hábitos e consciência. Isso não significa que você não existe. Você está lendo isto. Você existe. Mas você existe como um evento, não como uma coisa. Você é como um rio. Um rio chamado Amazonas existe, mas você não pode apontar para uma entidade fixa e permanente. É um fluxo constante de água nova. Você é um padrão de energia, um verbo, não um substantivo. Esta é a doutrina do Anatta. E por que isso importa? Porque é esse eu fixo que é a fonte de todo o nosso apego. O eu quer coisas, desejo. O eu não quer coisas, aversão. O eu se sente ameaçado. O eu tem orgulho. O eu teme a morte. É o ego, essa construção mental de um eu separado, que se agarra, que teme, que sofre. Quando começamos a ver através dessa ilusão, o apego perde seu combustível. Se não há um eu sólido para proteger, de que temos tanto medo? Se não há um eu sólido para satisfazer, por que estamos correndo tanto? A raiva diminui, porque percebemos que um insulto não está atacando uma entidade real, apenas um conceito. A compaixão, karuna, aumenta, porque a barreira entre eu e você começa a parecer muito mais fina. Se estamos todos interligados nesse fluxo de impermanência, seu sofrimento é meu sofrimento. Compreender a Nika e a Anatta não é uma aniquilação. É a suprema libertação. É desmascarar a mentira que nos manteve reféns. É acordar do sonho de um eu separado e solitário e perceber que somos uma parte viva, respirante e interconectada do próprio universo. Capítulo 8. A causa e o efeito, karma e renascimento. À medida que aprofundamos nossa compreensão da mente, da impermanência e do não-eu, chegamos a uma pergunta inevitável: se tudo é um fluxo, o que nos impulsiona para a frente? Se não há um eu sólido, o que é que continua de um momento para o outro, de uma vida para outra? A resposta budista para isso gira em torno de duas ideias profundamente entrelaçadas: karma e renascimento. Estas são, sem dúvida, as doutrinas budistas mais mal interpretadas no Ocidente. Ouvimos a palavra karma e pensamos em um sistema cósmico de justiça ou vingança. Não estacione na vaga de deficiente, o karma vai pegar você. Pensamos no renascimento e imaginamos uma alma imutável que simplesmente troca de corpo, como quem troca de roupa. A visão budista é infinitamente mais sutil, mais psicológica e mais prática. Vamos começar com o karma. A palavra karma, ou kama em Pali, significa simplesmente ação. É isso. Não significa destino. Não significa recompensa ou punição. Significa ação volitiva. O budismo é baseado em uma lei de causa e efeito muito simples: ações intencionais têm consequências. O Buda foi radical ao redefinir o karma. Na sua época, karma estava ligado a rituais. O que importava era a ação ritualística. O Buda mudou o foco inteiramente para a intenção. Ele disse que o karma é cetana, volição, intenção mental. É a intenção por trás da ação que planta a semente. É assim que funciona. Toda ação que você realiza com intenção, seja através do corpo, como dar um soco, da fala, como dizer uma mentira, ou apenas da mente, como cultivar um pensamento de ódio, é como plantar uma semente em sua própria consciência.
Se você planta sementes de raiva, ganância e delírio, o que crescerá? A resposta é óbvia: sua mente se tornará um jardim cheio de ervas daninhas venenosas. Você se tornará uma pessoa mais raivosa, mais gananciosa, mais confusa. E, como resultado, você experimentará o mundo através dessa lente. Você atrairá conflito. Você tomará decisões ruins. Você sofrerá. Isso não é uma punição de um juiz cósmico. É o resultado natural, agrícola, de suas próprias ações mentais. Da mesma forma, se você planta intencionalmente sementes de generosidade, bondade, meta e clareza, prajna, o que acontece? Sua mente se torna um jardim fértil. Você se torna uma pessoa mais gentil, mais generosa, mais sábia. Como resultado, você experimenta um mundo com mais paz. Você constrói relacionamentos mais saudáveis. Você tem mais resiliência diante da dor. Isso não é uma recompensa. É o fruto natural das sementes que você plantou. O karma, portanto, não é o destino. É o oposto do destino. É o poder da escolha que você tem agora. Seu presente é, em grande parte, o resultado de seus karmas passados, suas ações e hábitos mentais passados. Mas o que você faz neste exato momento está criando seu futuro. Você não está preso. Você pode estar em um sulco profundo, um hábito de raiva ou ansiedade que você cavou por anos. Mas a cada momento, você tem a oportunidade, através da atenção plena, como vimos no caminho óctuplo, de plantar uma semente diferente. Você pode escolher não regar a semente da raiva. Você pode escolher, em vez disso, regar a semente da paciência. Este é o poder libertador do karma. Ele nos devolve 100% da responsabilidade e da agência por nossas vidas. Agora, como isso se conecta ao renascimento? Se não há alma, anatta, o que é que renasce? Esta é a pergunta crucial. O budismo não ensina a reencarnação, que implica uma coisa, uma alma, que se move. Ensina o renascimento, que implica um processo que continua. A melhor analogia é a de uma vela. Imagine usar uma vela acesa para acender outra vela. A chama da segunda vela é a mesma que a primeira? Não, a cera é diferente, o pavio é diferente. Ela é completamente diferente? Também não. Ela é causalmente contínua da primeira. A energia da primeira chama condicionou o surgimento da segunda. Assim é o renascimento. Não é uma alma que salta. É o fluxo de consciência, impulsionado pela força do Tanha, a sede, e do karma, as ações intencionais, que continua. No momento da morte, o fluxo de energia mental, carregado com todos os nossos hábitos, tendências, desejos e aversões não resolvidos, não para simplesmente. Como um rádio sintonizado em uma frequência específica, essa energia kármica procura novas condições para se manifestar. Ela condiciona um novo nascimento. Você não será você na próxima vida, no sentido de sua personalidade e memórias atuais. Mas o ser que nascer será o herdeiro kármico direto das ações que você está realizando agora. As sementes que você planta nesta vida darão frutos naquele jardim. Isso torna nossas ações atuais infinitamente mais significativas. O que fazemos importa, não apenas para esta tarde, não apenas para esta vida, mas para o futuro inconcebível. Mais importante ainda, essa doutrina explica o que vemos ao nosso redor. Por que algumas pessoas nascem com disposições incrivelmente gentis e outras com tendências violentas? Por que algumas crianças demonstram talentos musicais prodigiosos sem nenhum treinamento? O budismo sugere que não chegamos aqui como uma folha em branco. Trazemos conosco os resíduos kármicos, as tendências, de existências incontáveis. Mas, novamente, isso não é destino. Não importa o quão difícil seja sua bagagem kármica, o caminho óctuplo está disponível. A libertação é possível. O ciclo de renascimento impulsionado pelo karma e pela ignorância é chamado de samsara. É a roda do sofrimento em que continuamos correndo, vida após vida. Qual é o objetivo de todo o caminho budista? É parar essa roda. É extinguir o fogo do Tanha que impulsiona o renascimento.
Quando o apego, a aversão e a ilusão são completamente desarraigados, a energia kármica que impulsiona o renascimento se esgota. A chama não é passada para uma nova vela. Isso é o Nirvana. É a libertação final do ciclo de sofrimento. Entender o karma e o renascimento nos dá uma profunda responsabilidade ética. Ensina-nos que nossas ações mentais são a coisa mais importante no universo. E nos dá um horizonte de tempo vasto, encorajando a paciência e a perseverança no caminho. Capítulo 9. O caminho do meio na prática, vivendo no mundo real. Até agora, viajamos por conceitos profundos, as 4 nobres verdades, o caminho óptuplo, a compaixão, a impermanência, o não-eu e o karma. É fácil ouvir tudo isso e pensar, isso é fascinante. Mas eu não sou um monge. Não vivo em um mosteiro no topo de uma montanha. Eu tenho contas a pagar, um chefe difícil, uma família para criar e trânsito para enfrentar. Como, exatamente, eu aplico isso na minha vida? Esta é a pergunta mais importante. E a beleza do budismo é que ele não foi feito para ser uma fuga da vida, foi feito para ser uma ferramenta para viver a vida plenamente. O Buda ensinou o caminho do meio, uma resposta direta tanto à autoindulgência, perder-se nos prazeres do mundo, quanto à automortificação, negar o mundo. O caminho do meio é a arte de viver com sabedoria dentro do mundo. Então, como é o budismo em ação na segunda-feira de manhã? Começa com a atenção plena, mindfulness, mas não apenas no travesseiro de meditação. O budismo praticado é a meditação informal. É trazer a consciência do momento presente para as atividades mais mundanas. Quando você está preso no trânsito, a reação habitual, karma, é raiva, frustração, tensão. A mente corre para o futuro, vou me atrasar, ou para o passado, eu devia ter saído mais cedo. O praticante do caminho do meio usa isso como um campo de treinamento. Em vez de lutar contra a realidade, ele anota: ah, estou parado. Há uma sensação de frustração surgindo. Meu peito está apertado. Estou respirando de forma superficial. Ele então usa a respiração como âncora. Ele sente as mãos no volante. Ele observa a cor do carro à frente. Ele não está feliz por estar no trânsito, mas ele para de sofrer por isso. Ele para de disparar a segunda flecha. Este é o esforço correto e a atenção plena correta em ação. E o seu trabalho? Seu escritório pode ser o seu mosteiro. Você tem que lidar com um colega difícil. A reação habitual é aversão, fofoca, fala incorreta ou raiva. A prática budista é ver isso através das lentes da sabedoria e da compaixão. Primeiro, a sabedoria. Esta pessoa está agindo assim por causa de suas próprias causas e condições. Ela provavelmente está sofrendo, insegura, com medo. Entendimento correto do karma. Segundo, a compaixão, karuna, que ela possa estar livre desse sofrimento. Isso não significa que você se torna um capacho. Você ainda estabelece limites firmes, mas o faz com clareza e fala correta, não com reatividade e má vontade. Você diz o que precisa ser dito, com firmeza e gentileza, mas sem o veneno da raiva. E quanto aos nossos relacionamentos? Nossos relacionamentos são os maiores professores de anicca, impermanência, e anatta, não eu. Muitas vezes, nosso amor é, na verdade, tanha, apego. Eu te amo porque você me faz feliz. Eu preciso de você para ser completo. O budismo nos convida a um amor mais elevado, baseado em metta, bondade amorosa, e karuna, compaixão. Eu desejo que você seja feliz, ponto. Mesmo que isso não me inclua. Eu estou aqui para apoiar seu bem-estar, não para possuir você. Quando ocorre um conflito, em vez de nos entrincheirarmos em eu estou certo, o apego ao ego, a bhavatanha, praticamos a escuta profunda. Ouvimos para entender a dor da outra pessoa, não apenas para esperar nossa vez de falar. Vemos como nosso próprio ego está sendo ferido e, em vez de reagir a partir dessa dor, podemos dizer, estou me sentindo atacado agora, e isso é doloroso. Tornamo-nos transparentes sobre nossa experiência, em vez de usar nossa dor como uma arma. O caminho do meio também se aplica ao nosso consumo. Vivemos em uma cultura de kama tanha,
a sede por prazeres sensoriais. Comprar, comer, assistir. A prática não é se tornar um asceta e parar de desfrutar das coisas. É desfrutar das coisas com atenção plena e sem apego. É perguntar, eu realmente preciso disso? Intenção correta. Comprar isso vai me trazer felicidade duradoura ou apenas um breve pico seguido de vazio? Entendimento correto. É a diferença entre saborear conscientemente um pedaço de chocolate, estando totalmente presente em sua textura e sabor, e comer uma barra inteira distraidamente enquanto assiste TV, mal registrando a experiência, movido apenas por um impulso. O meio de vida correto é crucial aqui. Não podemos compartimentar nossas vidas. Não podemos ser compassivos das 9 às 17 horas, mas trabalhar em uma indústria que explora pessoas ou o planeta. O caminho do meio significa buscar uma coerência ética em nossas vidas. Até mesmo as tarefas mais chatas, como lavar a louça, tornam-se uma prática. O mestre Zen Thich Nhat Hanh disse, lave a louça para lavar a louça. Não lave a louça para que ela fique limpa. Lave-a para estar totalmente presente no ato de lavar. Sinta a água morna em suas mãos, o cheiro do sabão, o som da louça. Nesses momentos, não há ansiedade sobre o futuro ou arrependimento sobre o passado. Há apenas a realidade daquele momento. Isso é paz. Isso é libertação, encontrada não em uma caverna, mas em uma pia de cozinha. O budismo praticado no mundo real é, em última análise, um processo de não violência, AIMA. Primeiro, não violência para consigo mesmo, parar de se atacar com autocrítica e perfeccionismo, cultivando meta por si mesmo. Segundo, não violência para com os outros, na fala, na ação e até no pensamento. Viver o caminho do meio é ser radicalmente honesto sobre nossas intenções. A cada hora, podemos fazer um check-in. O que está me movendo agora? É o medo? É a ganância? É o hábito? Ou é a clareza? É a compaixão? Não para nos julgarmos, mas para gentilmente, repetidas vezes, redirecionar o leme do navio de volta para a sabedoria e a bondade. É assim que o mundo se torna nosso professor, e cada momento da nossa vida comum se torna o próprio caminho. Capítulo 10. Como encerrar ciclos e deixar o universo guiar sua vida. Chegamos ao fim da nossa jornada pelos ensinamentos budistas, mas chegamos ao verdadeiro começo da sua prática. Percorremos as 4 nobres verdades, dissecamos o caminho óctuplo, exploramos a mente, a compaixão, a impermanência e o karma. Agora, reduzimos tudo isso à pergunta mais humana de todas: como eu paro de cometer os mesmos erros? Como eu encerro os ciclos de dor, ansiedade e conflito que me assombram? E como eu aprendo a confiar na vida, a deixar o universo guiar? Esta última pergunta é o coração da libertação. Primeiro, vamos ser claros sobre o que são ciclos. No contexto budista, um ciclo é o samsara em miniatura. É a nossa prisão pessoal de hábitos kármicos. É aquele padrão que se repete. Aquele relacionamento tóxico que você atrai de novo e de novo. Aquele surto de raiva no trabalho, seguido de culpa. Aquela ansiedade que surge à noite, que você tenta silenciar com comida, compras ou horas de streaming. Esses ciclos não são místicos. São cadeias de causa e efeito que nós mesmos forjamos. A segunda nobre verdade nos disse, a causa do sofrimento é o tanha, a sede. Nossos ciclos são a sede em ação. Um sentimento desconfortável surge, dukkha. Imediatamente, vem a sede de se livrar dele, vibhava tanha, ou de buscar prazer, kama tanha. Nós reagimos. Essa reação impulsiva é o karma. E essa ação planta a semente para que o ciclo se repita, mais forte, da próxima vez. Então, como encerrar o ciclo? O budismo nos dá a ferramenta mais precisa, a atenção plena correta, ou mindfulness. A corrente do hábito é incrivelmente forte, mas ela tem um elo fraco. O elo fraco está no espaço minúsculo entre o sentimento e a reação. Imagine que um sentimento de solidão surge. O ciclo habitual é sentir solidão, pegar o telefone e rolar o feed infinitamente para se distrair. O ciclo se fecha, a solidão não é processada, e ela voltará. Aqui está como você encerra o ciclo.
Veja-o chegando, atenção plena, o sentimento de solidão surge. Em vez de reagir, você faz algo radical, você para. Você nota. Ah, olá, solidão. Eu te reconheço. Fique com ele, equanimidade, você não age sobre ele. Você não o julga. Você apenas o sente. Como ele é, fisicamente? Um aperto no peito? Um vazio no estômago? Você respira com ele. Você dá espaço para ele existir. Não alimente, renúncia, este é o momento crucial. O impulso de pegar o telefone vai gritar. É o TAM exigindo sua dose. Você observa esse impulso, mas não o alimenta. Você corta a linha de combustível. Observe-o mudar, impermanência, e então, a mágica da realidade, Anika, acontece. O sentimento, por mais intenso que seja, começa a mudar. Ele perde a intensidade. Ele se dissolve. Você acabou de quebrar o ciclo. Você acabou de enfraquecer um hábito kármico de anos. Você não regou a erva daninha. Se você fizer isso repetidamente, a erva daninha murchará e morrerá. Encerrar ciclos não é um evento dramático, é a prática paciente de parar de alimentar o que nos causa dor. Isso nos leva à segunda parte, deixar o universo guiar sua vida. Muitos de nós temos pavor dessa ideia. Deixar guiar soa como passividade, como desistir, como perder o controle. Mas o budismo nos ensinou, especialmente no capítulo 7, que a ideia de que estamos no controle é a ilusão central do ego, anatta. Nosso controle é como uma criança gritando ordens para o oceano. A maré sobe e desce de acordo com leis muito maiores. Deixar o universo guiar não significa não fazer nada. Isso seria o obstáculo da preguiça e torpor. Deixar o universo guiar é o resultado direto de alinhar suas ações com a verdade, Dharma. Significa, em primeiro lugar, entender a lei de karma. O universo guia através da lei de causa e efeito. Você não pode controlar o resultado, mas você pode controlar 100% a sua intenção. Deixar guiar é focar obsessivamente em plantar as sementes corretas, sementes de bondade, clareza, paciência, intenção correta, ação correta, e, em seguida, soltar o resultado. Você cuida da semente, mas não pode forçar a flor a abrir. Você confia no processo agrícola do karma. Em segundo lugar, deixar o universo guiar é viver em aceitação radical de Anika, a impermanência. Você para de lutar contra o fluxo. Quando a vida traz prazer, você o desfruta plenamente, sem se apegar, sabendo que ele passará. Quando a vida traz dor, você a experiência com coragem, sem aversão, sabendo que ela também passará. Você para de tentar construir barragens e aprende a navegar o rio. Isso é ser guiado. Finalmente, deixar o universo guiar é o que acontece quando eu saio do caminho. Quando você para de filtrar a realidade através das demandas do seu ego, o que eu ganho com isso? Isso é bom para mim? Isso me ameaça, você começa a ver a realidade como ela é. Você se torna uma ferramenta da compaixão, Karuna. Você vê alguém sofrendo e, em vez de pensar o que eu deveria fazer, seu corpo simplesmente se move para ajudar. A ação se torna espontânea, correta e fluida. Não é eu ajudando você. É a vida respondendo à vida. Isso é ser guiado pelo Dharma. Encerrar ciclos é o trabalho de limpar o espelho, capítulo 6. É o trabalho de usar a atenção plena para parar de regar as sementes do karma antigo. Deixar o universo guiar é o que acontece quando o espelho está limpo. Você finalmente para de lutar contra o seu próprio reflexo. Você vê a realidade como ela é, e age em harmonia natural com ela. Você não está mais no comando, e nunca esteve. Mas, pela primeira vez, você está livre. Você está em paz. E sua vida, finalmente, começa a fluir. Chegamos ao fim da nossa jornada de hoje, mas ao início de uma nova forma de viver. Exploramos o diagnóstico do sofrimento, sua causa no apego, a promessa da libertação e o mapa detalhado do caminho óctuplo. Vimos que a paz não é encontrada lá fora, mas cultivada aqui dentro, através da sabedoria, da compaixão e da disciplina da nossa própria mente.
Estes não são dogmas para acreditar, mas experimentos para viver. Escolha um ensinamento que ressoou com você hoje, talvez praticar 1% mais de meta, bondade, ou observar um ciclo seu sem reagir, e aplique-o. Se esta jornada de 10 capítulos lhe trouxe valor, se ela plantou uma semente de paz ou clareza em sua mente, por favor, ajude-nos a espalhar esta sabedoria. Deixe o seu like neste vídeo para que saibamos que este conteúdo importa para você. E, o mais importante, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, clique agora no botão inscrever-se. A jornada do despertar é longa, mas não precisa ser solitária. Obrigado por nos acompanhar. Que você esteja seguro, que você seja feliz, que você esteja em paz.